Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais a fundo num ponto que, olha, parece básico, mas é crucial. Definir bem o problema antes de sair buscando solução. É verdade. Muita gente pula essa parte, né? Exato. A gente se baseou nos materiais bem legais sobre metodologia científica e gestão baseada em evidências. E também numa aula da professora Cíntia Calisto. A ideia aqui é entender por que essa etapa inicial é, assim, tão decisiva. Fundamental. Sem isso, o resto pode desandar completamente. Certo. E parece que tudo começa com perguntas, né? Pelo menos na gestão baseada em evidências. Tipo, como é que isso funciona de verdade? Sim, ou então, quanto isso custa? Quais são os mecanismos por trás disso? Será que essa solução é eficaz mesmo? Questionar é a chave. Faz todo sentido. E essas perguntas, pelo que eu entendi, servem primeiro para a gente sacar as tais suposições escondidas, né? Justamente. É impressionante como muitas vezes a gente age com base em premissas que nunca paramos para pensar se são válidas. Hum, Aí você faz uma pergunta simples e, opa, percebe que aquilo ali não tinha tanta base assim, sabe? total. O material até traz um exemplo bom. Aquela ideia de que, os adolescentes ficam horas no computador, então o desempenho na escola vai cair. Clássico. Pois é. Aí a gente tem que parar e pensar, tá, mas qual é a evidência real para essa ligação direta entre tempo de tela e nota? É comprovado? Ou é só uma percepção, um senso comum que a gente repete sem checar? É esse o ponto. Verificar se o que está sendo dito tem base em fatos, em dados. E essa investigação leva para outra questão importante que você mencionou. Qual é realmente o problema que a gente quer resolver? Exato. Será que o problema é o tempo de tela? Ou, sei lá, talvez seja um sintoma de outra coisa. Falta de interesse na escola, método de ensino. Ou até questões sociais, né? E pode nem ser um problema generalizado, talvez seja uma oportunidade de usar melhor a tecnologia. Quem sabe? Pode ser. Definir o problema de verdade é essencial. E olha que interessante, isso me lembrou aquela frase famosa que dizem ser do Einstein. Ah, dos 59 minutos. Essa mesma. Se eu tivesse uma hora para salvar o mundo, passaria 59 minutos definindo o problema e 1 minuto resolvendo. Independente de quem disse a ideia poderosa, né? Muito. Mostra o peso que essa etapa de definição deveria ter. Não é perda de tempo, é investimento inteligente. E não é só gastar tempo pensando, né? Tem método para isso. Sim, o contexto é chave. As fontes até mencionam rapidamente um framework, o tal do PICOC. Ah, eu vi essa sigla. Que ajuda a estruturar a pergunta, sabe? Pensar na população, na intervenção, comparação, resultado, outcome e no contexto. Mostra que definir o problema é um processo, assim, mais estruturado. Entendi. Não é só feeling. Não mesmo. Envolve ferramenta para garantir que a gente saiba quem é afetado, o que a gente está propondo, onde, comparado com o quê, clareza total. Então, resumindo a ópera, a mensagem principal parece ser: calma, antes de se empolgar com a solução, respira fundo e investe tempo para definir o problema direito. Isso. E se perguntar, que evidência eu tenho de que esse problema existe mesmo? Qual o tamanho dele? E tão importante quanto, que evidência apoia essa solução que eu estou pensando comparada com outras? Porque sempre tem alternativas, né? Sempre. E para buscar essas evidências sobre o problema, o material dá umas dicas de fontes. Ah, legal, quais seriam? Bom, primeiro, os profissionais que estão ali na linha de frente. No dia a dia, eles têm a visão prática. Faz sentido. A experiência conta. Muito. Depois, dados secundários. Estatísticas, informações que já existem por aí e podem dar um contexto, uma dimensão do problema. Tipo dados do governo, pesquisas de mercados. Isso. Em seguida, claro, a literatura científica, artigos, estudos que já investigaram aquilo com mais rigor. Podem trazer insights bem valiosos. Certo. E por último, Os stakeholders, as partes interessadas. Houve clientes, usuários, a comunidade afetada, todo mundo que tem algo a ver com a história. mas lembrando de analisar essas opiniões com cuidado, né? Porque também podem ter vieses. Com certeza. Nenhuma fonte é perfeita sozinha. Cada uma é uma peça do quebra-cabeça. A ideia é juntar várias para ter uma visão mais completa e crítica. Perfeito. Então, recapitulando a nossa conversa aqui, a chave para ser eficaz não é a pressa para agir, mas sim a pausa para investigar.
Dedicar tempo, usar método, buscar evidências de várias fontes para entender mesmo qual é o problema. É isso que evita que a gente gaste energia e recurso consertando a coisa errada ou usando uma solução que não vai funcionar. Evita tratar só o sintoma, né? Exatamente. E pensando nisso tudo, Fica uma reflexão, né? Se essa abordagem de questionar, buscar evidência, definir bem o problema, se ela funciona tão bem na gestão, na ciência, onde você quer chegar? como seria se a gente aplicasse isso mais, sabe, no nosso dia a dia, nos desafios pessoais, sociais? Nossa, boa pergunta. O que mudaria se a gente usasse esse rigor todo antes de, sei lá, formar uma opinião forte sobre algo ou tomar uma decisão importante na vida pessoal? É algo para se pensar mesmo. Aplicar essa metodologia fora do trabalho ou da academia. Interessante. Fica a provocação. Este foi mais um conteúdo narrado com inteligência. Obrigado por ouvir.